Acredita-se que o cacau havia sido domesticado na América Central. Isso há cerca de 4.000 anos atrás, mas sua história é bem mais interessante do que vocês possam imaginar. Eu sou a Isabela Ducati, e dou-lhes boas-vindas aqui no Lebresto Curiosidades. E antes de nós iniciarmos, peço que deixem seu like aí embaixo. Isso ajuda o nosso canal a crescer e, a cada vez mais trazermos novos vídeos de curiosidades neste vasto mundo dos alimentos. E se você não for inscrito, se inscreva. É fácil, é só clicar no chapeuzinho aí abaixo. Então vamos ao nosso vídeo. E aí pessoal, gostaram do nosso novo estúdio? Agora melhoramos um pouco, e poderemos fazer novas entradas e produções. Ficou bem legal, né? Isabela, tá legal seu novo estúdio, mas vamos ao que interessa. Então vamos começar a sanar as minhas curiosidades, que não são poucas. Vamos lá, meu filho. Olha, se você não tiver uma dúvida nos meus vídeos, vai ser um milagre. Que é isso, Isabela? Eu sou uma pessoa do público, só que não sei quase nada. Tá bom, então fala o que você está curioso de saber. Bom, eu vi que hoje o assunto é o dos que eu mais gosto, pois sou um chocolatra de carteirinha. Então vamos lá. Quando é que nós, os humanos, começaram a produzir o chocolate? Tá legal. Por eu saber que você é chocolatra de carteirinha, eu vou quebrar seu galho e comprar uma caixa de bombons para você, e também vou responder a sua pergunta. Aí sim. Gostei. Bom, pelo menos você começou com uma boa pergunta. Olha, essa pergunta não é apenas um doce enigma, mas vou lhes contar há tempos. Ela é do interesse de biólogos e antropólogos. Eles até hoje buscam essa resposta. Sabia que até hoje eles imaginam uma solução a este enigma de como e por que o cacau se tornou tão importante para as antigas civilizações mesoamericanas? Pois é, eles chegaram aos fatos de como os maias e aztecas, duas civilizações que apreciavam tanto o chocolate e que utilizavam em seus ritos religiosos e até como moeda de troca. Mas Isabela, pelo que eu ouvi falar, não se tem nenhuma evidências arqueológicas que possam dizer isso. Ou tem? Bom, tudo o que se sabe é que evidências arqueológicas indicam que a primeira utilização do cacau ocorreu na Mesoamérica. Isso deu-se há cerca de 3.900 anos atrás. A Mesoamérica era formada por países daquela época que compunham o México e a América Central, onde estava o reino maia e azteca. Tradicionalmente, arqueólogos presumiram que os mesoamericanos não foram apenas os primeiros a utilizar o cacau, mas também a cultivá-los. Embora, uma nova pesquisa publicada na revista científica Communication Biology sugere que o cacau tenha sido domesticado pela primeira vez há cerca de 3.600 anos e não foi na Mesoamérica. Em busca das origens do cacau domesticado, os pesquisadores analisaram os genomas de 200 plantas de cacau e, então, deduziram como cada subespécie se relacionava. Conforme trabalhavam, eles buscavam um sinal revelador de domesticação, bem como da diferenciação genética da planta. Você fala tanto em domesticada. Me diz uma coisa, Isabela. Bem, afinal, o que você quer saber? Não vai me dizer que as plantas são selvagens porque elas podem atacar as pessoas?
Ai meu Deus, quanta bobagem eu sou obrigada a ouvir. É lógico que não. Bom, o fato de dizer que uma planta não é domesticada, isso quer dizer que ela não está catalogada nos estudos botânicos. Ou seja, que trata-se de uma planta desconhecida. A partir do momento que se diz que a planta é domesticada, quer dizer que a mesma já foi estudada e se sabe o que esta planta faz, para que ela serve, que tem seus dados genéticos, anotados e catalogados nos livros de registros botânicos. Entendi. Bom, então deixa eu continuar. Quando uma planta é domesticada, as pessoas selecionam as características desejáveis, cultivando-a repetidas vezes e corrigindo aspectos como tamanho e sabor. Como resultado, os genes de uma planta domesticada não têm tanta variedade como os genes de seus parentes selvagens. Agora entendi melhor ainda. Tá legal, obrigada. Então vamos continuar. Um provável candidato à domesticação inicial foi o crioulo, ou cacau crioulo, que é uma variedade de cacau mais cobiçada do mundo. Ele era muito cultivado pelos maias. A variedade extremamente desta rara espécie de chocolate corresponde a apenas 5% de toda a plantação de cacau do mundo. Caracas, Isabela. Isto quer dizer que esta planta é rara mesmo. E também quer dizer que aproximadamente 208.100 quilos desta espécie de cacau são produzidos no mundo. Isso mesmo, pelo visto você está ficando mais inteligente, isto é bom. Obrigado, é que eu estou aprendendo através dos seus programas. Que bom saber disso. Assim sabemos que estamos começando a atingir nosso objetivo, que é de trazer boa informação e cultura. Bom, esta espécie de chocolate feitos a partir desta espécie é adorada por fãs de doces que amam seu sabor profundo e complexo, e pesquisadores de cacau sabem que as árvores de crioulo encontradas na América Central são bastante diferentes das encontradas na bacia do rio Amazonas. Se compararmos todas as diferentes populações de cacau, a única que mostra uma quantidade muito alta de diferenciação genética compatível com um evento de domesticação é a variação crioulo. Quem explica isso é Omar Cornejo, um geneticista populacional da Universidade do Estado de Washington, principal autor do estudo. Nesse caso, diz Cornejo, os primeiros cultivadores de cacau parecem ter cultivado crioulo a partir de um antigo parente chamado curarai. Como eles cultivavam as plantas geração após geração, o sabor mudou e seu teor de teobromina também. Isabela, o que é esta tal de teobromina? Teobromina, nada mais é do que um composto que dá ao chocolate seu sabor amargo e suas qualidades estimulantes aumentadas. Vocês sabiam que o chocolate do cacau crioulo é suscetível a doenças? Isabela, toda planta é suscetível a doenças? Ora bolas. Até parece que eu não sei. Isso mesmo, esta espécie de cacau dá aumento na suscetibilidade a doenças, o que explica por que ele fica cada vez mais raro. De acordo com publicações de Omar Cornejo, a domesticação do cacau pode ter acontecido em algum momento entre 2.400 e 11.000 anos atrás. Ele acredita que o cenário mais provável é que tenha sido há aproximadamente 3.600 anos. Surpreendentemente, também se descobriu que o crioulo foi domesticado pela primeira vez na América do Sul, isso dentro da Mesoamérica que hoje atualmente é o Equador e não na América Central, como se acreditavam. Tudo bem, Isabela. Mas como o cacau foi da bacia do rio Amazonas para a Mesoamérica? Isso é conforme estudos falados. Bem, eu vou tentar explicar. Um outro estudo publicado recentemente apresenta uma possível resposta. Arqueólogos descobriram o primeiro exemplo de utilização de cacau nas Américas. Sabe-se que paleontólogos e arqueólogos acharam em pedaços de rocha e cerâmica provenientes de localidades da cultura Mayo-Chinchipe, no Equador, que tem cerca de 5.300 anos de idade. Isto é 1.700 anos
séculos antes das evidências da Mesoamérica, e, como o povo da cultura maio Xinxipe tinha contato com grupos da costa do Pacífico, é provável que comercializassem cacau com indivíduos que o tivessem levado para o norte, até a Mesoamérica. Bom, pelo que eu ouvi até agora, ele ficou só no meio das Américas, ou a chamada Mesoamérica, é isso? Bom, não é bem assim, isso faria você acreditar que foi assim, mas não, ele se espalhou mundialmente, indo também para a Europa. Sabe-se que o cacau pegou e muito provavelmente se espalhou para o norte por agricultores que cultivavam cacau na região que hoje é a Colômbia. Com o espalhar desta planta maravilhosa, ele chega, por fim, no Panamá e em outras partes da América Central e Sul do México, diz Michael Blake, coautor do estudo, em um comunicado de imprensa. Abre aspas, é uma nova história sobre a origem do chocolate que abre novas e doces oportunidades para aqueles que desejam saber mais sobre como e quando a substância foi utilizada nos tempos antigos, fecha aspas. Certo, Isabela, até aqui já entendi um pouco. Agora me diz, até o presente momento, você narrou que ele ficou nas Américas, mas realmente como ele foi parar na Europa? Foi no Golfo de Honduras que Cristóvão Colombo, em sua quarta viagem no ano de 1502, abordou algumas grandes canoas maias carregadas de panos de algodão, armas, utensílios de cobre e amêndoas de cacau que, segundo o navegador, eles pareciam ter em grande apreço. Contudo, somente com a conquista do Império Azteca por Hernán Cortés em 1519 que os espanhóis descobriram sua utilização. Então quer dizer que os espanhóis foram da Europa os primeiros a terem contato com o cacau ou o chocolate? Bem, digamos assim, sim. Os indígenas o tomavam na forma de uma bebida fria, sem nenhum adoçante, naturalmente, sem leite, o que a tornava desagradável ao paladar europeu, que a consideravam muito amarga. Basta-se dizer, você já experimentou fazer chocolate do padre com água fria? É o que os índios bebiam. Tá louco, Isabela, fica horrível seu sabor. Até com leite, se não adicionar açúcar, ele fica amargo demais. Pois é, assim houve a necessidade da adição de açúcar de cana, canela e anis, isto por parte dos espanhóis, que o fizeram mais apetecível. Com isso ele passou a integrar a dieta crioula, tornando-se cada vez mais apreciada. Logicamente com um leitinho quente ia bem melhor ainda. Não, para melhor conservação durante o transporte marítimo, foi adotada uma forma de preparo que já era conhecida dos guerreiros astecas durante suas longas marchas. Isabela. O que foi agora? Desculpe-me de te interromper, o assunto está muito interessante. Mas como eles poderiam levar para fora das Américas o fruto do cacaueiro, durante as viagens marítimas, que levavam meses a fio, sem estragar, pois a matéria-prima, ou seja o cacau estragaria fácil, pela umidade do ar marinho, e outros afins. Bom, eu ia falar nisto, se você não me interrompesse. Desculpa, então fala. Tá bom, sim, se eles levassem o fruto in natura, iriam acabar apodrecendo nos porões dos navios, então eles usaram uma nova técnica, em transformar a semente em pó, ou seja o pó era prensado em forma de biscoitos ou tabletes, que no momento do consumo eram derretidos em água. Isso transformaram o chocolate em barras de chocolate, o que no caso dos espanhóis, utilizavam água quente e adoçada. Mesmo assim, os espanhóis presentes no México levaram algum tempo para se acostumar à bebida de cacau. Cortés teve que impor-lhe seu uso, pois, como escreveu ao imperador Carlos V, uma taça da preciosa bebida permitia aos homens caminhar um dia inteiro sem necessidade de outros alimentos. Pois é, dentro das propriedades do cacau, havia também a cafeína. Assistam nosso episódio 31 sobre a história do cafezinho, que fala sobre esta propriedade. É só clicar aí no card acima. Quando Cortés retornou para a Espanha em 1526, deve
ter levado diversas amêndoas que foram consumidas fora do continente americano pela primeira vez. Ao que se sabe, o primeiro carregamento comercial ocorreu em 1585 a partir de Veracruz para Sevilha. Por quase 100 anos, o preparo da bebida permaneceu como um segredo espanhol, onde apenas a aristocracia local tinha acesso ao caro produto, até que foi finalmente introduzido na Itália em 1606 e, a partir daí, para a França. Logo a bebida se tornaria popular, e as casas de chocolate, iguais às cafeterias, se espalharam por toda a Europa. Nos séculos 17 e 18 o chocolate foi considerado tanto um alimento como um auxiliar da digestão. Por longo período, os espanhóis cultivaram cacau na América Central usando escravos africanos. Tudo bem, Isabela, e nós aqui no Brasil, quando tomamos realmente o conhecimento do chocolate? Eu não acredito que foi por agora no século XX, com as fábricas de doce Nestlé, Lacta, Garoto, etc. Caso você não tenha notado, no início, eu falei que já havia o cultivo na região do Rio Amazonas, o que lhe garante que não estava já entre nós. Apesar de ter sua origem no continente americano, a produção e o consumo de chocolate no Brasil foi introduzido pela colonização dos europeus que já haviam aprimorado suas formas de produção e consumo. A cultura cacaueira foi introduzida no Brasil no século XVII pelos portugueses, sendo um importante produto da Amazônia portuguesa na época. Espera aí, Isabela, olha que interessante. Os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Já os espanhóis estavam por perto desde de 1500 e lá vai Guaraná de rolha. Sabe-se que eles cruzaram pelo rio Amazonas, bem antes de os portugueses chegarem ao Brasil. Sim, aonde você quer chegar com isso? Calma, Isabela, eu posso falar. Posso falar. Fala, meu filho. Obrigado. Bem, voltando à minha lógica, eles não deram como terra de descoberta quando entraram pelo rio Amazonas, achando que era um mar devido à largura do mesmo. Isso porque de uma margem não se consegue enxergar a outra. Será que os brasileiros, ou índios brasileiros, já não cultivavam desta fruta naquela época? Bem, não dá para saber, mas é preciso tomar cuidado com estes nomes do passado. Vai que um pensa que isto são deles, mas graças a Deus a nossa Amazônia é muito nossa. Bom, a partir do Brasil levaram também a Guiné, de onde ele iria se difundir para outras colônias europeias da África Ocidental e mais tarde para o Sudeste Asiático e para a Oceania. O cultivo brasileiro em larga escala teve início no século XIX, na região de Ilhéus, no sul da Bahia. As condições climáticas adequadas fizeram com que o país liderasse a produção mundial de cacau no período entre 1905 e 1910. Em 1993 a produção mundial de cacau in natura era de 2.500.000 toneladas. Caso vocês queiram saber o tamanho, isso representa 2.000 vezes maior que o Tesouro de Montezuma. Bom, o chocolate está procedente em 75% de 5 países, que são Costa do Marfim com 840.000 toneladas, o Brasil com 300.000 toneladas, a Indonésia com 280.000 toneladas, Gana com 240.000 toneladas e a Malásia com 195.000 toneladas. Na safra internacional de 2000 e 2001, em função da existência de pragas na cultura, especialmente a vassoura de bruxa, o Brasil passou a ocupar o 5º lugar, com uma produção de 150.000 toneladas. Somente a partir da segunda metade do século XIX algumas fábricas foram instaladas no Brasil. Em Porto Alegre, os irmãos Franz e Max Neugebauer, imigrantes alemães,
juntamente com o sócio Fritz Gerhardt, fundaram a empresa Neugebauer Irmãos e Gerhardt em 1891, tendo sido a mais antiga fábrica brasileira de chocolate. Em 2008, a Nestlé Genri Nestlé, a Kraft e a Garoto detinham 90% do mercado brasileiro, enquanto a Mars conta com 3% e o restante do mercado é tomado por centenas de companhias regionais. A Kraft Foods é a segunda maior fabricante de chocolates do Brasil, com 35,8% das vendas em 2009, segundo a Nielsen, atrás apenas da Nestlé e de sua controlada, a Garoto, que tem 22,5% e 22% do mercado, respectivamente. Além dessas, existem outras marcas, são 21 redes que trabalham com chocolate e buscam expansão através de franchising. Atualmente o Brasil é o quarto produtor mundial de chocolate. Um teste realizado pela ProTest, em novembro de 2010, com algumas marcas brasileiras de chocolate ao leite, revelou que o chocolate produzido no Brasil possui boa higiene e qualidade nutricional, também possuindo um bom sabor. Entretanto, a organização reivindica às autoridades que regras mais claras sejam definidas para garantir a qualidade e identidade dos chocolates, haja vista a quantidade elevada de sacarose. Isabela, você está de parabéns pela sua aula. Oh, menina esperta, adorei a matéria. Agora já sei o que fazer no meu relatório da escola sobre alimentos. Eu fico contente que tenha gostado, espero que nossos espectadores também. Então pessoal, gostaram da matéria de hoje? Se gostaram, deixa aí para nós o seu like, e se não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva. É muito fácil, é só clicar aí no chapeuzinho e pronto. Não se esqueçam também de acionar o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. No lado aí tem nossas redes sociais. Visitem também nosso novo canal, é o Voando no FSX, o link está aí em cima no card. Lá tem matérias muito legais sobre simuladores e aviação, é muito fácil. Na barra de pesquisa do YouTube escreva Camargo Transportes Aéreos Virtuais, e clique em pesquisar. Você será direcionado diretamente para nosso canal. Tem um link também aí na descrição do vídeo. Então mais uma vez, o meu muito obrigado por estarem aqui conosco. Um beijo aqui da Isabela. Até nosso próximo vídeo. Tchau pessoal.